E aí pessoal, beleza? Para você que me acompanha aqui no canal, prazer revê-lo. Eu espero que esse conteúdo esteja colaborando com o seu conhecimento em programação orientada a objetos. Se você não me conhece, o meu nome é Fábio e aqui nós falamos sobre programação, sobre banco de dados e sobre linguagem SQL, além também de vídeos que trazem dicas do nosso dia a dia. Antes que eu esqueça, esse vídeo não é sobre o ML e também não é sobre diagrama de classes. Porém, como a gente fala aqui sobre objetos e sobre classe, eu acho que é importante trazer apenas o conceito do que vem a ser o diagrama de classe. A UML é uma linguagem padrão para elaborar estruturas e projetos de software. Ela é contemplada por diagramas estruturais e diagramas comportamentais. O diagrama de classe faz parte dos diagramas estruturais e nada mais é o diagrama de classe do que a representação da estrutura e as relações das classes que servem de modelo para a construção de objetos. Esse diagrama de classe eu peguei de um projeto chamado Abrace um Pet. Abrindo parênteses aqui, eu defendo essa causa de se você puder e quiser, adote um animal. Essa figura ela representa as classes que foram utilizadas nesse sistema de Abrace um Pet. Observem que as classes se relacionam entre si. Nós não vamos nos debruçar sobre esse modelo, sobre esse diagrama, como eu falei para vocês, né? Esse vídeo não é sobre o diagrama de classe, mas só para mostrar que as classes elas se relacionam entre si e a gente pode representar isso graficamente utilizando um diagrama de classes. Para a gente exercitar a implementação de um diagrama de classe, eu trouxe esse modelo aí mais simplificado. Obviamente que ele passou por um processo de abstração e alguns objetos foram desconsiderados, tá? Então, por exemplo, eu estou considerando aí uma classe chamada quarto e outras classes como ar-condicionado, lâmpada e TV. Obviamente que um quarto também vai ter cama, vai ter de repente um abajur, um ventilador, outras coisas. Mas para esse nosso modelo, a abstração nos diz que é apenas interessante nós termos essas classes aí que você está vendo. Existem alguns relacionamentos que são mais peculiares. Por exemplo, esse losango aberto que vocês estão vendo aí, ele significa uma agregação que tem como objetivo mostrar que as informações de um objeto todo, então imagina que o objeto todo vai ser essa classe quarto, ela precisa ser complementada por informações que estão contidas em um ou mais objetos de outra classe, que a gente chama de objeto parte. Então imagina só, eu tenho esse objeto todo aqui, que é o meu quarto, e existem outros objetos que compõem o meu quarto, que juntos eles se agregam ao meu quarto, que é o ar-condicionado, que é a lâmpada, que é a TV, que é a cama, que é o criado mudo, e por aí vai, uma porta, uma janela, mas para o nosso modelo eu só escolhi essas 4 classes aí. Pessoal, depois que a gente viu aquele modelo de classe, vamos agora implementar a classe ar-condicionado, que naquele modelo é chamado de objeto parte. Então esses daí, temperatura e ligado, são os 2 atributos dessa classe ar-condicionado. Então eu vou fazer aqui um acordo com vocês, certo? Nós vamos imaginar o seguinte, que toda vez que o objeto ar-condicionado ele for instanciado, a temperatura dele vai ser padrão, vai ser 25 graus Celsius, por exemplo. E a outra coisa é o seguinte, que o status dele, ligado ou desligado, vai estar sempre desligado. Então, eu instanciei o objeto. Por padrão, eu vou dizer que a temperatura dele é 25 graus Celsius. E ele vai estar desligado. Ah, mas eu não quero usar a sua estratégia. Não tem problema. Você pode fazer da forma que a gente estava fazendo, ou seja, passando os argumentos para esses parâmetros aí, temperatura e ligado, tá certo? Então, se nós vamos considerar que eles vão ter valores padrão toda vez que o objeto for instanciado, então esses 2 parâmetros aqui, eles vão ser desnecessários. Eu vou fazer assim, ó, self, ponto, temperatura, eu vou dizer que é padrão, 25 graus Celsius, e por padrão também, toda vez que eu instanciar esse objeto de ar-condicionado, ele vai estar ligado igual a false, ou seja, ele vai estar desligado, tá certo? Então vamos lá, esse método ligar, o que é que ele vai fazer? Eu só posso ligar o ar-condicionado, obviamente, se ele estiver desligado, né? Então eu vou fazer assim, ó, se self ponto ligado igual a false, ou seja, ele está desligado, então eu faço o seguinte, ó, eu vou ligá-lo, ligado igual a true,
E vou dar uma mensagem aqui dizendo, ó, ar-condicionado ligado, certo? Se não, ou seja, o ar-condicionado já está desligado, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma mensagem de erro aqui, ó. Eu vou dizer, erro, o ar-condicionado... Não sei se ar-condicionado tem hífen. Acho que tem. Ou não tem. Enfim, vou deixar assim, você vê aí, eu acho que tem. Vou deixar aqui, ar-condicionado. Então, se ele já estiver desligado, eu vou dar um erro. Ó, o ar-condicionado já está ligado. Ou seja, eu estou querendo ligar o ar que já está ligado, tá certo? A mesma coisa aqui, ó, eu vou fazer para quem? Vou fazer para o desligar, só que o processo é o contrário, né? Se ligado for igual a true, eu posso fazer o quê? Eu posso desligar, né? E eu dou uma mensagem ao ar-condicionado desligado. Se não, ou seja, se ligado for igual a false, é porque ele está desligado. Se ele já está desligado, eu não posso desligar o ar-condicionado. Então, o ar-condicionado já está desligado. Detalhe, gente, se eu não atribuir o valor true para o ligado, para o atributo ligado no método ligar, o que é que vai acontecer? Eu apenas vou dar uma mensagem para o usuário, mas o ar-condicionado efetivamente não foi ligado. Então a gente tem que estar atento para isso daí, para que nós consigamos de fato modificar o status do ar-condicionado, que é ficar ligado ou ficar desligado, tá certo? Eu tenho um outro método aqui que é aumentar a temperatura. Vamos imaginar o seguinte, eu acho que o ar-condicionado aqui da minha casa, do meu quarto, ele vai até 27 graus Celsius, se eu não estiver enganado. E vai temperatura mínima até 16 graus. Então a gente pode fazer assim, ó. Vamos estipular que só pode ir até 27 graus. Eu vou perguntar se self.temperatura menor do que 27, ou seja, não topou o máximo, tá? Eu faço o seguinte, ó, self.temperatura mais igual a 1, ou seja, incremente em uma unidade. No entanto, se essa temperatura não for menor do que 27, é porque ela é maior ou igual, né? E se eu tentar modificar, eu vou ter que dar uma mensaginha, né? Por exemplo, erro, ar-condicionado já está na sua temperatura máxima, certo? Aí vamos fazer o mesmo aqui para o método diminuir temperatura, baixar a temperatura. Vamos considerar que se a temperatura for maior do que 16, tá? O que é que eu faço? Eu posso diminuir a temperatura em uma unidade. Se não, o ar-condicionado já está na sua temperatura mínima. Beleza? Então, esse daqui é a nossa classe ar-condicionado. Agora vamos lá para o arquivo testa classe e vamos testar essa classe ar-condicionado. Então, o primeiro passo aqui é importar essa classe ar-condicionado, já que eu vou utilizar ela aqui, certo? E vou fazer o seguinte, ó, ar é igual a ar-condicionado. Lembrando que nós definimos que o valor padrão para a temperatura vai ser 25 graus e que ele vai estar desligado, né? Então eu vou instanciar esse objeto, vou fazer ar.ligar, certo? Então eu vou tentar ligar aqui uma vez, ele vai ligar e vou tentar ligar a segunda vez. Nessa segunda vez ele já vai estar ligado, então é para ele me dar uma mensagem de erro. Vamos testar? Olha só, então ele ligou o ar-condicionado, a primeira tentativa, beleza, e na segunda ele falou que o ar-condicionado já está ligado. Ok, então ele se comportou da forma como a gente pensou. Vamos fazer o seguinte, depois que eu ligo o ar-condicionado, eu vou aumentar a temperatura. Começou aqui em 25 graus, quando eu aumentar ele vai para 26, vou aumentar de novo, ele vai para 27 e vou tentar aumentar de novo, aí aqui ele vai me dar um erro. Então olha só, ele aumentou a temperatura uma vez, né? Aumentou outra vez e na terceira tentativa ele não aumentou a temperatura, dizendo que a temperatura já está máxima. Mas a gente poderia fazer o seguinte, né? Só para o usuário ter um feedback em relação a isso. Essa classe ar-condicionado, quando eu aumentasse a temperatura, eu poderia dizer que a temperatura foi aumentada e dizer também qual o valor da temperatura naquele momento. Vamos fazer isso, vamos lá para a classe ar-condicionado e vamos modificar esse método aumentar a temperatura.
Então aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, print, tá? Aí eu vou fazer F, temperatura igual a quanto? Self.temperatura. Temperatura. Pronto, vamos testar agora. Olha aí, ele começou com 25, aí aumentou para 26, aumentou para 27 e quando ele tentou aumentar pela terceira vez, ele deu a mensagem de erro, tá? Agora vamos testar o método baixar a temperatura. Eu vou modificar também para que ele fique imprimindo a temperatura lá no método. Vamos lá. Então aqui, ó, vou copiar mais uma vez esse código e vou trazer para cá. Salvo e vou testar novamente. Vamos lá? Então ele começa com 25, né? Eu vou sair baixando aqui a temperatura. Então vai ser ar-condicionado, baixar a temperatura. Baixar. Ele começa com 25 aí vai para 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. Vou tentar baixar novamente. Aí aqui vai aparecer o erro. Vamos testar? Beleza? Então ele saiu baixando e quando tentou baixar pela última vez ele deu uma mensagem de erro aqui. Agora vamos implementar o objeto todo, que é a classe quarto, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, self.ar vai ser igual a ar. E aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos lá para o testa classe que eu quero mostrar a ideia que eu estou tendo aqui. Vamos lá. Então aqui no testa classe eu vou fazer o seguinte, eu vou importar a classe quarto porque eu também vou utilizá-la, tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar um objeto de ar-condicionado, como nós já fizemos anteriormente, ar-condicionado, certo? E vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto de quarto. Para eu criar um objeto de quarto, eu preciso de alguns parâmetros. Quais são os parâmetros? O ar, a TV e lâmpada. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar do jeito que está aqui e vou tentar instanciar esse quarto aqui. Vamos ver o que é que vai acontecer. Nós estamos vendo o seguinte, que a classe quarto espera 3 parâmetros. Aqui nós estamos enviando apenas um argumento para esses 3 parâmetros. Então vamos rodar aqui. Olha só, né? Ele está dizendo que justamente os argumentos lâmpada e TV, ou melhor, os parâmetros, né? Lâmpada e TV, ficaram faltando os argumentos para eles, tá certo? Então o que é que a gente pode fazer, gente? A gente pode fazer o seguinte, lá na classe ar-condicionado, ou melhor, na classe quarto, nós podemos mudar a forma como esses parâmetros vão ser recebidos. Aqui eu vou dizer o seguinte, esse método construtor, ele aguarda 3 parâmetros, mas lá no testa classe eu só mandei um, que foi o argumento referente ao ar. Aí eu vou fazer assim, eu vou colocar, ó, none, ou seja, se eu não passar um argumento para a lâmpada, esse parâmetro lâmpada vai ser assumido como um valor vazio. A mesma coisa vale para quem? Para a TV. Se você não lembra disso, se você não conhece isso, eu recomendo que você assista o vídeo lá sobre funções que fala sobre argumentos. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, self.lâmpada é igual a lâmpada e self.tv é igual a TV. Ok? Vou salvar isso daqui e vou voltar lá para o testa classe. Vou rodar, agora já deu certo. Tá vendo que não deu erro? Então ele conseguiu instanciar o objeto quarto. Só que não é isso que eu quero que ele faça. Eu quero que ele vá além disso. Eu gostaria de fazer o seguinte, ó, depois que eu instanciasse o objeto quarto, eu gostaria de ligar o ar-condicionado. Se a gente observar, lá na classe quarto existe um método ligar ar. Vamos ver? Ó, ligar ar. Mas eu preciso saber o seguinte, beleza, eu vou ligar o ar, mas qual ar eu vou ligar? Eu tenho que dizer qual é o ar que eu desejo ligar. Obviamente que no meu quarto só tem um ar-condicionado, né? Mas vamos imaginar que eu tivesse numa sala que tivesse vários ar-condicionados. Então eu tenho que dizer qual ar-condicionado eu quero ligar. Então para isso eu vou ter que dizer qual é o ar-condicionado que eu quero ligar. Nesse método ligar ar. Observe o seguinte, gente, que uma coisa é o método ligar da classe ar-condicionado. Outra coisa é o método ligar ar da classe quarto, certo? Aí olha que coisa bonita, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar para esse método ligar ar o quê? Um objeto chamado ar.
tá? Então olha só, aqui eu criei um quarto, posso até colocar o seguinte, né? Eu criei o A aqui, criei o quarto e passei o quarto como argumento para quem? Para quê? Não é isso mesmo? Então olha só, aqui eu tenho que o atributo AR dessa classe quarto é justamente esse que eu criei aqui, certo? Então o que é que eu posso fazer? Você concorda comigo que se eu fizer isso daqui, ó, na verdade eu nem preciso desse argumento AR aqui. Se eu fizer o seguinte, ó, argumento não, desse parâmetro, se eu fizer isso aqui, ó, self.ar, o que é que eu estou fazendo referência? Eu estou fazendo referência ao ar-condicionado que está no meu quarto. Então se eu faço referência ao ar que está no meu quarto, o que é que eu posso fazer? Eu posso invocar um método que faz parte dessa classe ar-condicionado. Que método é esse? É o método ligar. Será que esse negócio vai funcionar, hein, gente? Vamos testar? Vamos lá. Não vai não! Ele não vai não! Não vai não! Ele não vai não! Olha que lindo. O que é que eu estou fazendo aqui, né? Eu criei um objeto de ar-condicionado, peguei esse objeto, joguei dentro do meu quarto. É como se eu fosse lá em uma loja, comprasse um ar-condicionado, chamasse o instalador e dissesse, ó, por favor, pega esse ar aqui e instala no meu quarto. Então eu estou agregando este ar-condicionado a quem? Ao meu quarto. Lembra daquele relacionamento de agregação? É exatamente o que a gente está fazendo aqui. Uma vez que esse ar-condicionado está dentro do meu quarto, o que é que eu posso fazer? Eu posso dizer, ó, quarto, por favor, liga aí o meu ar. Imagine aí o meu quarto automatizado, em que quando eu estivesse chegando em casa, né, faltando 5 minutos, eu desse o comando e dissesse, ó, liga o ar-condicionado. Então ele chegava lá e ligava o ar-condicionado para quando eu entrasse no meu quarto, o quarto já está bem climatizado. Beleza? Então, pessoal, para que você não fique apenas observando o que eu fiz aqui, eu recomendo que você faça o seguinte exercício. Implemente a classe lâmpada, implemente a classe TV e depois implemente os métodos ligar lâmpada, ligar TV e desligar TV da classe quarto. Você pode rever passo a passo, pausando, como eu implementei a classe ar-condicionado, implementar as classes lâmpada e TV e, na sequência, implementar os métodos da classe quarto. Observe também o seguinte, que eu esqueci de falar, né? Que esse atributo ar, ele é um atributo do tipo ar-condicionado, ou seja, é um atributo que é um objeto, né? Não é um valor. Lâmpada, a mesma coisa, do tipo lâmpada. E TV é um atributo do tipo TV, da classe TV. Ok, gente? Muito obrigado por sua companhia, muito obrigado por sua parceria. Para que esse vídeo consiga chegar a uma quantidade maior de pessoas, é importante que você deixe o seu like e eu espero sinceramente que esse conteúdo esteja colaborando com seus conhecimentos em programação orientada a objetos. Um abraço e eu espero revê-lo no próximo vídeo.